Então, vamos lá, iniciando aí mais um grupo de estudos, e hoje vamos estudar o documento, opa, eu estava com ele lá no final já, aqui, o referencial da educação integral em tempo ampliado, que é um programa da Rede Municipal de Curitiba. Tem escolas que têm atendimento exclusivo aí no tempo ampliado, que são escolas que atendem as crianças por 7 horas, né, o tempo de 7 horas, e aí eles têm um currículo próprio, falando, né, como ocorre esse atendimento, tá? Esse caderno que a gente vai estar estudando hoje é o caderno que vai trazer as concepções dessa educação integral, tá? Então, para a gente começar, como eu falei para vocês, eu vou falando aqui o que eu marquei na leitura do texto e o que vocês marcaram também, vocês vão contribuindo aí, tá? Em primeiro lugar, que é o ponto principal aqui, né, já está na primeira frase aqui da apresentação do documento, que é que a educação integral em tempo ampliado visa o desenvolvimento pleno dos estudantes, né? Então, esse é o principal objetivo. E com esse propósito, né, eles organizaram um documento que foi elaborado a partir de vários estudos, né? Eles vão trazer aqui a primeira parte do documento, contando toda a história do atendimento em tempo integral aqui no município de Curitiba, tá? Outro ponto que eu destaco aqui é que esse tipo de educação, né, ele enfatiza o desenvolvimento das competências cognitivas e socioemocionais, né, vindo aí ao encontro da BNCC, que traz também, né, na sua proposta curricular, né, que a educação promova aí o desenvolvimento das 10 competências, e aí, especificamente aqui, né, eles trazem a importância, né, da questão cognitiva, do conhecimento e das relações e o desenvolvimento, né, das relações da inteligência emocional também, né? Então, enfatizam o desenvolvimento de competências cognitivas e socioemocionais. E aí, outro ponto que eu vejo como muito importante, que fica, né, a gente não vai ter tempo de estudar, mas fica como sugestão para quem vai realizar o concurso dar uma olhada, né, nos cadernos, tá? Que complementam esse documento introdutório. Então, o currículo da educação integral em tempo ampliado, ele está organizado em práticas educativas. Então, as crianças, elas têm meio período no currículo comum ali, né, normal, e no outro período, né, depois do almoço, eles têm as práticas, né, então, é como se fossem oficinas, né, então tem a prática de língua portuguesa, prática de matemática, práticas artísticas, prática de movimento, práticas de língua estrangeira, práticas de educação ambiental e práticas de ciência e tecnologia. Sobre a língua estrangeira, é nesse momento que ela aparece nas séries iniciais aqui no município. Então, nas escolas regulares, né, que fazem um atendimento ali de 4 horas, não tem o conteúdo de língua estrangeira, até porque ele é obrigatório a partir do 6º ano. Então, as crianças, elas vão ter acesso, né, às práticas de língua estrangeira a partir do momento que elas frequentarem as escolas integrais de tempo ampliado. Então, aqui tem, e aí no site da prefeitura tem todos esses cadernos, que é legal a gente dar uma olhada para ver como se estrutura. Eu até estudei o de língua estrangeira, que eu fiz um trabalho em parceria com uma escola, e aí eu acabei conhecendo um pouco, é bem interessante. A forma com que eles abordam aí o ensino, né, desses conteúdos. Então, vamos ver, que eu não marquei nada. Se vocês tiverem alguma coisa para falar que vocês destacaram, vocês podem ir falando, tá? Então, aqui ele vai trazer uma lista de abreviaturas. Oi, pode Deixa falar. eu só te fazer uma pergunta. Uhum.
Pode falar. Você falou das práticas da língua estrangeira, né? Uhum. A língua estrangeira, então, ela tem na educação infantil, mas é só em período integral, isso? Ela tem nas séries iniciais, do primeiro ao quinto ano. Ah, tá. Mas daí é só para quem é integral, isso? Só para quem é integral, aham. As Ah, então escolas beleza. Uhum. que têm um atendimento de 4 horas não têm a língua inglesa. A língua inglesa é a partir do sexto ano, que é obrigatório. Aí, nas Tá. escolas de tempo integral, e não são todas também, mas acho que a maioria já está Ah, tá. implantando daí as práticas de língua inglesa. Uhum. Então tá bom. Obrigada. Aí aqui ele vai trazer o histórico, né, de como foi implantado a educação integral, tanto no Brasil quanto em Curitiba. Ele vai fazendo aí uma relação, né, entre as histórias. Aí só vou mostrando aqui os principais, porque acredito que não vai ser foco da prova, né? Às vezes pode ser que seja, né? Então, enfim, o documento está lá como um todo, então. Nos anos 30, né, o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, de 1932, traz aí um documento público concebendo a escola como um espaço de cidadania, né? Então, nessa época aí, né, Anísio Teixeira, Cecília Meirelles, né, tem alguns intelectuais brasileiros aí que marcaram aí a instauração dessa escola nova, né? Esses pioneiros da educação nova, da escola nova aqui no Brasil, década de 30. Depois, na década de 40, eles trazem aí a ideia das escolas parques lá de Bahia. Foi em Bahia. Bahia, e depois eu sei que tem em São Paulo também. Salvador, Bahia, concebeu a ideia com Anísio Teixeira, né? Escolas parques com as classes já existentes, implantando aí o Centro Educacional Carneiro Ribeiro. O que mais? E aí, nessas escolas, né, as práticas eram relacionadas à preparação para a vida moderna e cotidiana. Então, ia seguindo também ainda aquela lógica lá da escola nova. E aqui tem um ponto importante, ó. Lá na escola, nessas escolas, né, nas escolas parques, eles ofereciam as atividades já denominadas como práticas educativas, né? Não é à toa que o documento de Curitiba traz toda essa história, né? E provavelmente, né, daqui que eles optaram e estão escolhendo aí esse nome para dar para as atividades que são realizadas aqui no município de Curitiba, né? Então, eles ofertavam aí as atividades com práticas educativas, né, com oportunidades de socialização, comunicação e preparação para o efetivo exercício da cidadania, tá? Depois, as escolas parques inspirou aí Darcy Ribeiro, que era o secretário de Educação do Rio de Janeiro, na década de 80, a criar os Centros Integrados de Educação Pública. Ele vai trazendo alguns... Pode ir falando, uhum. Interessante que, quando ele fala aqui dessa escola parque, até uma coisa que a professora falou hoje na aula, eram 4 escolas classe e uma escola parque, e as crianças iam para o contraturno para essa escola parque. Então, foi mais ou menos o que ela falou sobre o problema de comportar todo mundo no ensino integral. E aí eles fazem parceria no contraturno com em outro lugar. Né? E aqui foi mais ou menos assim, as crianças da escola classe iam para essa escola parque no contraturno para fazer essas atividades extracurriculares. Né? Foi bem parecido com o que ela falou lá. E aí a gente vê o quanto isso é histórico, né? Então, tem a iniciativa, mas, ao mesmo tempo, é uma iniciativa que acaba não dando conta da demanda, né? E aí, mas enfim, né? Eu gostei muito de ler essa parte, eu amo história, assim, então, para a gente vendo os movimentos, né, que o nosso país vem há tanto tempo lutando aí pela educação e, enfim, né, uma hora a gente chega lá, né, de oferecer aí uma educação de qualidade para as crianças, né. Sim, lá no Rio eu conheço esses CIEPs, já conheci vários.
e realmente funciona porque era uma instituição que eles conseguiam montar a escola muito rápido. A parte de montagem era todo de pré-moldado, então não era alvenaria comum, né? Aquele pré-moldado de concreto armado que já vem pronto. Então é mais ou menos como montam esses grandes supermercados hoje, né? Tudo já para encaixe. Eles subiam a escola com esse sistema de pré-moldado. Então foi uma época, eu não sei se tem por aqui, porque lá no Rio tem muitos. Então, foi uma época em que se construiu muitas escolas rápido e com com valor menor, entendeu? Um custo menor. Até vou voltar aqui, justamente, eu não sei aqui em Curitiba, tá? Porque eu estou morando aqui há 3 anos, mas lá em Joinville não tem esse tipo de construção. Lá tem, depois vai aparecer aqui os tais dos CAICs, lá da década de 90, né? Mas esse que você está falando aí é o CIEPs, né? É o CIEPs. Até porque o Darcy Ribeiro, né, era secretário lá do Rio, provavelmente implantou isso, né, com muita força lá no município, né. Eu não sei se aqui em Curitiba, quem é daqui, vocês lembram de ter essas construções aqui também? É uma questão que assim, bem prática do CIEP, era que conforme eles iam construindo com pré-moldado, as salas não ia até o teto, a parede não ia até o teto. Então, todas as salas tinham um vão, assim, lá no final da parede. Então, o barulho fica imenso. Imagina, todas as salas com um vão entre uma e outra. Então, assim, foi uma solução, né, para essa questão de construir escolas com menos custo, mas também gerou aí outras questões. Mas o tempo integral funcionava nos CIEPs. Então tá. Então vamos lá para a década de 60, que pelo histórico aqui ele vai trazendo os marcos a nível de Brasil, né? E aí ele traz aqui Curitiba, né? Como abraçando essa ideia a partir aí dos anos 60, né? Então a Rede Municipal de Curitiba inicia suas primeiras atividades nesse campo com a criação do Grupo Escolar Papa João 23. No ano de 1965, sob o decreto 907, o grupo escolar foi transformado em centro experimental. A finalidade dessa primeira escola era fornecer uma educação integral aos estudantes e familiares, possibilitando uma elevação do nível de renda da população local através da implantação dos centros comunitários. Então, aqui, que não estou no PDF, não consegui. Já uma iniciativa, né, do município, a partir aí de 1965, né, de oferecer aí uma educação pensada, né, nesse tempo integral. Então, portanto, objetivada a implementação de uma proposta de educação integral na perspectiva do desenvolvimento humano, com princípios democráticos, solidários e cristãos junto à comunidade. Então, esse era o objetivo. Isso já é algo que é legal a gente estudar, porque, né, a Federal gosta de história também. Eu já, estudando, eu vi algumas provas que trouxeram questões históricas, né, quem sabe, pode ser que caia alguma coisa relativa a isso. No Brasil, dentre as várias experiências significativas dessa época, tivemos estabelecimentos de ensino em período integral, denominados como ginásios vocacionais, no estado de São Paulo. E aí, esses estabelecimentos eram direcionados a jovens de ambos os sexos, entre 11 e 13 anos, no ingresso, admitidos perante aprovação nos exames de admissão vigentes em todas as escolas estaduais da época. Em 69, foram instalados também em São Paulo os cursos complementares em período noturno. Os antigos ginásios, né? Quando eu era criança, ainda se falava ginásio. Vou para o ginásio. Aí, Darcy Ribeiro instituiu outra experiência democrática ao planejar e dirigir a fundação dos Centros Integrados de Educação Pública no Rio de Janeiro, CIEPs, né? Eles respondiam por uma estrutura denominada Educação Integral em Horário Integral, atendendo as populações mais pobres do Rio, recebendo até 1.000 estudantes por unidade em cerca de 500 prédios escolares, sendo um projeto pedagógico revolucionário aí no Brasil.
Em 1985, foi instituída na rede municipal de Curitiba a Gerência de Educação Integral com a instituição da Comissão de Educação Integral Integrada, que foi responsável pela elaboração da proposta das escolas de tempo integral. Então, aqui também mais uma data aí, né, que pode ser importante, que é legal a gente destacar. Eu destaquei aqui também, vamos ver. Agora, vamos para frente, anos 80. Tá certo aqui, né? Então, agora, iniciou-se em 86 a oferta de programas de contraturno escolar em Curitiba, com o Centro de Integração Social Arlete Richa, transferido pelo Programa do Voluntariado Paranaense. Esse programa tem por objetivo, de 86 a 2004, ofertar a crianças e adolescentes de 7 a 17 anos uma educação integral para a formação ao trabalho, à vida, ao bem-estar físico e ao estudo, assim como o seu relacionamento com a família, com a comunidade e com a religião. No mesmo ano, Curitiba elaborou o projeto de educação integrada em tempo integral, que entrou em vigor com a implantação da primeira unidade, Escola Antônio Pietrusa, a princípio com a proposta de ampliação de tempo para desenvolver o conhecimento escolar. Em 89, o projeto Recriança, assim como o CISAR, me corrijam se eu pronunciei errado, o CISAR, acho que é CISAR, era vinculado ao governo federal e recebia verbas da União, propunha o desenvolvimento de políticas públicas de atendimento ao contraturno escolar, com atividades esportivas e culturais para crianças e adolescentes com idade entre 7 e 17 anos da comunidade local. Aí agora, olhando isso aqui, a gente entende porque, vocês lembram que a gente estudou foi com a Daiane, o Estatuto lá do Magistério, e aí tinha professores e recreadores, e aí até na aula, eu acho que foi na nossa aula, no nosso grupo da Loemira, a gente até questionou, tá, mas o que é essa função de educador, né? Provavelmente era para atuar aí também nesse contraturno, né, nesse período integral, porque é da mesma época aí, né? O documento, acho que é de 85, e aqui, ó, 85, né, já desde de 60, o Curitiba começa a propor aí essas práticas, né, então provavelmente era para trabalhar nessa esfera aí. No cenário nacional, em 88 foi promulgada a Constituição, sendo um marco no processo de redemocratização do país. A educação pública foi ressignificada como um espaço de formação humana, um dever da família e do Estado, com vistas ao pleno desenvolvimento da pessoa, conforme, né, o artigo 205 da Constituição. Então, aqui a família, né, então, não foi só no documento lá de 2009 que traz a família, né, ele já vem na Constituição, ele vem na LDB, então sempre traz a educação como complementar à ação da família e da comunidade, né? Está lá no artigo 31 da LDB também, quando fala da educação infantil, né? Então, um documento, ele vem complementando sempre o outro, né? Reafirmando, nunca contradizendo, sempre reafirmando o que um documento quis dizer, né? Ele também repetiu a questão do desenvolvimento pleno, né, que trouxe lá, né? Isso. Formação humana, exatamente, o desenvolvimento pleno da pessoa, isso mesmo. Aí, anos 90, vem o ECA, né, que foi um grande marco, aí um importante documento nacional, assegurou os direitos fundamentais das crianças e adolescentes, embasou o direito educacional e políticas públicas voltadas à infância e à adolescência, né? Então, por isso que até a professora falou, né, o ECA, ele tá em todos os documentos, né, que de Curitiba fazem referência ao ECA, né. Ocorreram as primeiras discussões em Curitiba para implantação dos Centros de Educação Integral, CEIs, através de processos que transformaram gradativamente escolas de ensino regular em escolas de tempo integral, tendo como inspiração as experiências dos CIEPs. Então, no ano de 1991, a primeira unidade da Rede Municipal de Curitiba a ter nova estrutura inaugurada foi a escola do Theo de Andrade, no bairro Boa Vista.
No ano seguinte, essa proposta foi divulgada, tendo em vista a sua ampliação. Então, aqui oficialmente, né, essas escolas com tempo ampliado iniciaram aí em 1991. As outras iniciativas eram sempre de contraturno, né, como era a ideia ali que a Júlia tinha falado, né. Em 91, o governo federal planejou 5.000 centros integrados de atenção à criança e ao adolescente, os famosos CIACs, depois é os CAICs, com o projeto Minha Gente, ao Fernando Collor aí, a fim de atender cerca de 6 milhões de crianças brasileiras. Essa ação buscava ampliar as oportunidades de cultura, esporte e lazer para crianças de creches, pré-escolas e ensino de primeiro grau, todos no mesmo espaço. Já a partir de 1992, os CIEPs e os CIACs passaram a se chamar Centros de Atenção Integral à Criança, que são os CAICs, né? E aí, né, nessa época que lá em Joinville construíram 2 CAICs, e que funcionam até hoje, né, como escolas municipais. Acredito que aqui em Curitiba deva ter CAICs ainda também em funcionamento, né. Nesse ano, com a finalização do convênio com o governo federal, o projeto Recriança é assumido pelo município e passa a ser dirigido pela Secretaria Municipal de Educação em parceria com a Secretaria Municipal da Criança. Recebe o nome de Programa de Integração Social da Criança e do Adolescente, PIA, em 29 unidades, com oferta de atividades culturais e esportivas em contraturno com estudantes de 7 a 17 anos. E aí, o decreto 421, de 7 de julho de 2004, extinguiu os programas de integração da infância e adolescência, os PIAs, e vinculou os espaços a escolas próximas, tornando as unidades de educação integral, atendendo os estudantes em tempo integral. Esse programa passa a ser caracterizado como foco educacional e cultural a partir de 2004, sendo completamente vinculado à Secretaria Municipal de Educação. Deixa eu ver que página está aqui. 22, que eu gosto de acompanhar. Ah, tá certo. Outro programa de atendimento daquele período, absorvido pela Secretaria Municipal de Educação, foi o projeto de educação ambiental, com o nome de Projeto PIA Ambiental, proposto pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Iniciou suas atividades em setembro de 91, para o mesmo público, e passou a fazer parte da educação integral. E essa oferta, né, do PIA Ambiental estendeu-se até 2003. O projeto PIA Ambiental foi constituído por 34 unidades na cidade. A faixa etária variava entre 4 e 12 anos. Então, aqui já a primeira vez que aparece a educação infantil aqui no documento, né, a partir da pré-escola ali, trazendo essa ideia da educação integral. Recebiam alimentação, praticavam esportes, atividades educativas e recreativas, além de receberem informações ambientais sobre saúde pública, higiene pessoal, cuidados com a preservação e conservação da fauna e flora. Não havia um projeto arquitetônico padrão, sendo utilizada, na maioria das vezes, para sua instalação, a Associação de Moradores da Região. Em 2003, o ano da sua instituição, atendia cerca de 2.861 crianças. Ele traz como destaque aqui a LDB, né, que nessa história toda estava sendo aí promulgada em 96, né, e regulamentava os níveis e modalidades de ensino e define nos seus artigos 34 e 87 a implementação progressiva do tempo ampliado de permanência na escola, tendo como pano de fundo o Plano Nacional de Educação, né? Então, a LDB já trazia isso como algo, né? E aí aqui Curitiba traz que eles já estavam, né, pensando nisso já e instituindo isso aqui no município desde a década de 90, antes até disso ser lei, né, de estar na LDB. Vamos ver anos 2000. Ano 2000. Em 2003, ocorre a extinção da Secretaria Municipal da Criança, seus programas passam a ser incorporados pela Secretaria Municipal da Educação, dentre eles o PIA.
Esse ano, as unidades PA ambiental foram transformadas em espaço de contraturno socioambiental, ECOS, parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e a Universidade Livre do Meio Ambiente, objetivando uma ação educacional mais efetiva e menos assistencialista. Ofertavam atividades de cunho pedagógico, com foco nas ações socioambientais, além das oficinas de movimento, brinquedo e arte. Aqui tem fotos, né? Unilivre. Aí, em 2004, as unidades de educação integral iniciam no mesmo ano, depois da extinção da Secretaria da Criança e do PIA, quando então passam para a Secretaria da Educação. Em 2006, com o intuito de redefinir e qualificar a proposta pedagógica da Secretaria da Educação, foram lançadas as diretrizes curriculares municipais, com o volume 4, referente à educação integral. Em 2007, acontece o lançamento do programa Mais Educação, com base no Plano de Desenvolvimento da Educação no âmbito federal. Esse programa constituía-se como ação indutora para que estados e municípios implementassem políticas de educação integral, induzindo a ampliação da jornada escolar e a organização do trabalho pedagógico em tempo integral. Em 2010, as unidades ECO passaram a ser chamadas de Unidade de Educação Integral e foram vinculadas às escolas próximas. Então, voltou para as escolas, né? Ou ficaram vinculadas às escolas, que elas aconteciam nos centros, como que é? Nas associações, né? As UEIs passaram a atender os estudantes no contraturno escolar, buscando o aprofundamento, especialização dos conteúdos curriculares por meio de atividades artísticas, esportivas, científicas, ambientais e de cultura e lazer, por intermédio das práticas educativas. Aí, aqui, linha do tempo da educação integral. O programa Mais Educação. Deixa eu tirar uma dúvida com vocês. Essa questão das diretrizes municipais, diretrizes curriculares municipais, não vai cair para nós? É porque elas foram substituídas pelos currículos? Isso, elas foram substituídas esses diálogos com a BNCC. Então, até nos que a gente estudou, se eu não me engano, acho que no início lá trazia um pouquinho da história, né? Daí falava sobre essa transição dos documentos, né? Que conforme vai mudando a legislação, eles vão atualizando os documentos. Então, esse Diálogos com a BNCC foi o último de Curitiba, que é o que está no nosso edital, e que ele foi escrito, né, adequado, então eles adequaram aquela diretriz de que ano que é aqui? 2006, deixa eu ver. Agora perdi aqui. 2006. A última 2006, aí eles, para adequação, não sei se não teve outra depois, tá? Antes dessa última. Porque como em 2009 teve a diretriz para a educação infantil, teve muitos municípios que reformularam seus documentos curriculares, né, adequando aí a diretriz, porque teve a de educação infantil e depois, em 2010, teve da educação básica. E aí muitos municípios, eu vou falar pela minha realidade lá de Joinville, provavelmente Curitiba, se eu não me engano, foi mais ou menos na mesma lógica. Reformularam a partir das diretrizes e depois, em 2017, com a BNCC, tiveram que revisitar o documento, reformular, para adequar, né, os conteúdos mínimos, né, incluir os conteúdos mínimos da BNCC e todas as modificações que a BNCC acabou trazendo aí para os currículos dos municípios e das escolas particulares, né, dos públicos e privados, enfim. Então, o que vai cair no nosso edital é o último, que é o Diálogos com a BNCC, lá, tanto do infantil quanto do fundamental, e esse aqui também está lá no nosso edital, né. Então, tá. Então, o município de Curitiba faz adesão ao programa Mais Educação em 2012. Tá. Nesse ano, a Secretaria Municipal da Educação constitui o Caderno Pedagógico da Educação Integral e o Caderno de Orientações para Atendimento nas Escolas de Tempo Integral e Unidades de Educação Integral da Rede, né, com subsídios e propostas que passaram a referendar o trabalho pedagógico no tempo ampliado. Em 2014, aí teve a aprovação do PNE,
que orientou as políticas públicas educacionais pelos próximos 10 anos. Na meta 6, determinou a ampliação da oferta em tempo integral para, no mínimo, 50% das escolas públicas, atingindo pelo menos 25% dos estudantes da educação básica, e definiu estratégias apontando para a ampliação de tempos, espaços e articulações intersessoriais na construção efetiva dessa agenda nacional. Aí, em Curitiba, ocorreu a integração do sistema escolar na gestão eletrônica de documentos para o tempo ampliado. Até 2014, a gerência de educação integral da rede era composta somente por pedagogos e realizava ações formativas em parceria com a gerência de currículo. A partir de 2015, ocorreram modificações e a gerência passou a contar com especialistas das diferentes áreas para orientar e qualificar os profissionais das práticas educativas de forma articulada aos componentes curriculares. Aí depois ele vai... aqui, em Curitiba, o Plano Nacional de Educação de 2015 foi... o plano municipal, né? Porque aí todo município, a partir do plano nacional, elabora o seu plano municipal com as suas metas, né? Para cumprir aquilo que está lá no plano nacional. Então, aprovou, em 24 de julho de 2015, sendo a cidade signatária da meta 6 do PNE. Então, foi aprovado sendo a cidade signatária. Vamos ver o que é isso aqui, ó. Oferecer educação em tempo integral para, no mínimo, 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos 25%. Então, quer dizer que Curitiba já cumpria essa meta, né? Para cumprir essa meta quando aprovou o Plano Nacional de Educação. Em 2016, foram lançados os cadernos Subsídios para a Organização das Práticas Educativas em Oficinas, nas unidades escolares, com oferta de educação em tempo integral, e a alimentação escolar, barará. Em 2017, a Gerência de Educação realiza orientação e implementação dos novos cadernos. Eu quero chegar... tá, daí aqui ele vai para a BNCC, né? Nesse mesmo ano, duas relevantes ocorreram em âmbito federal: o lançamento do programa Novo Mais Educação, com orientações para a utilização dos recursos financeiros e organização pedagógica, e a aprovação da BNCC, né? Que dá origem a um amplo ciclo de debates que se estende até o ano seguinte. Ainda em 2017, iniciaram-se os estudos para escrita, como eu falei, né? Aí lançou a BNCC, daí vão ter que reformular os outros documentos, né? E aí eles reformularam aí o documento, né, do referencial de educação integral em tempo ampliado da Secretaria de Educação, conforme a portaria 62, com o intuito aí de qualificar, orientar e fortalecer ações norteadoras do trabalho pedagógico escolar no tempo ampliado. Em 2018, a Secretaria não adere mais ao programa Novo Mais Educação, pois a maioria das escolas não se enquadra nos critérios do programa. Vamos ver o que era esse programa. A estratégia tem como objetivo melhorar a aprendizagem em língua portuguesa e matemática do ensino fundamental por meio da ampliação da jornada escolar de crianças e adolescentes, otimizando o tempo de permanência dos estudantes na escola. Então, quer dizer que, pelo jeito, não precisava, né? Porque já oferecia, então não precisava de ajuda do governo federal. Enfim, como vimos ao longo das 3 décadas ininterruptas, a Rede Municipal de Ensino de Curitiba investe na efetivação de propostas para ampliação da jornada escolar, com a evolução do número de escolas municipais com oferta da expansão de carga horária do ensino fundamental. De 87 a 2020, foram 100 escolas integrais em tempo ampliado, sendo essas organizadas da seguinte forma: 37 centros de educação integral, 6, 25 escolas com unidades de educação integral, UEIs, 38 escolas com oferta de educação integral, sendo que 3 delas ofertam somente turmas de educação infantil em tempo ampliado. Esses dados revelam avanços significativos e desafiantes para o futuro. Vamos ler aqui da educação infantil.
Não, educação integral, deixa eu ver. Na rede de ensino, a oferta de educação integral em tempo ampliado apresenta características peculiares de funcionamento em centros de educação integral, que se caracterizam pela estrutura de prédios em 3 pisos, podendo ofertar turmas aos estudantes em tempo ampliado. Já escolas com unidades da educação integral estão situadas em outros endereços, fora de suas escolas de origem. E as escolas com oferta de educação integral em tempo ampliado contemplam algumas turmas integrais para estudantes. Isso aqui foi interessante. Só um pouquinho. O que foi, Cookie? A Cookie está chorando aqui na escada. Alguém faz a leitura aqui para eu só atender a cachorrinha aqui? Quem quer continuar lendo aí? Vai lá, William. Eu posso. Vai ler então, William. Vai lá, pode ler. Quer pegar? Pega, Lemer. Vai. Quer ler ou não? Eu leio. Vai você. Ali, de forma geral, a educação integral em tempo ampliado refletiu a trajetória histórica dos cenários culturais e políticos, evidenciando ausências e presenças que refletem a expansão e a retratação dessa agenda, enquanto político público educacional desenvolvido no país e na cidade. A educação integral em tempo ampliado na Rede Municipal de Ensino de Curitiba revelou melhorias expressivas no que diz respeito às reflexões sobre a ampliação da jornada escolar, visando garantir o direito à educação e qualificar as possibilidades de aprendizagem, não somente na ampliação do tempo de permanência dos estudantes na escola, mas no que diz respeito à amplitude da formação humana, na perspectiva da educação integral. Legal. Que tem um mapa da educação integral em Curitiba. E agora aqui, deixa eu ver aqui minhas anotações. Porque tu tá incomodando, né? Tá. Educação do que estamos falando. Então, aí ele vai falar um pouquinho aqui, introdução sobre a educação, conferindo vez e voz ao protagonismo dos sujeitos que compõem a cena escolar, né? Então, e já começa citando Paulo Freire. Paulo Freire caiu na prova de Colombo, né? Eu sempre digo, é um dos autores queridinhos aí, Vygotsky e Paulo Freire, de certeza, né? Vai ter questão sobre eles aí na nossa prova de Curitiba, que a Federal sempre traz. E aí ele vai citar aqui a Constituição, artigo 215, 205 da Constituição, que vai, né, reafirmar aí, né, a educação, direito de todos, dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. E aí, ele vai trazer aqui, né, dentro dessa perspectiva da educação enquanto um direito fundamental, que é o que todos os documentos vão trazer, né, Constituição, ECA, LDB, Plano Nacional, as diretrizes, né, a educação como esse direito fundamental e base, né, para ampliação dos direitos humanos, é condição essencial para uma vida democrática e igualitária. E aí, pensando nessa educação de qualidade, promotora de possibilidades que viabilizem a equidade, a inclusão, né, a gente precisa promover essa escola, né, uma escola onde ocorra práticas equitativas, inclusivas, práticas de sustentabilidade, contemporaneidade, que são princípios aí que vêm ao encontro de uma formação cidadã. E aí ele vai citar a Agenda 2030, que vão falar dos nossos famosos ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
que a educação deve atender às demandas sociais e usar a equidade para a imparcialidade no direito de cada um e de todos. Então, vamos ler aqui sobre a agenda. É um plano de ação para as pessoas, para o planeta e para a prosperidade. Ela também busca fortalecer a paz universal com mais liberdade e apresenta 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e 169 metas. Eu até estava pensando em fazer um vídeo sobre as UDSs, né, já que elas estão bonitinhas aqui, só para a gente, eu até fiz um esquema no caderno, porque, assim, ó, na prova de Colombo, caiu os 4 pilares da educação, né? Eu acho que é bem provável que nessa de Curitiba caia alguma coisa das UDSs, porque todos os documentos de educação infantil que a gente está estudando, né, o diálogos da educação infantil, o diálogos com a BNCC do ensino fundamental, e agora o da educação inclusiva trazem, né, as UDSs. Então, acho que é importante aí a gente entender um pouquinho mais, né, pelo menos ter uma noção aí dos objetivos, desses 17 objetivos, e daquele, porque todos têm relação com a educação, né, querendo ou não, a educação, ela vai fazer com que, vai a contribuir, né, para que o cidadão tenha consciência e desenvolva aí essas metas, né, para a melhoria do nosso planeta. Então, o primeiro objetivo é a erradicação da pobreza, o segundo, fome zero e agricultura sustentável, o terceiro, saúde e bem-estar, o quarto é a educação de qualidade. No currículo do ensino fundamental cita muito o 4 e o 10, né, William e Lô, que a gente estudou, né? Estava sempre citando o 4 e o 10, o 4 e o 10, né? O 4, que é promover essa educação de qualidade, e o 10, que é relativo à inclusão, né? Redução das desigualdades. O 5, igualdade de gênero. O 6, água potável e saneamento. O 7, energia limpa e acessível. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. O 9, indústria, inovação e infraestrutura. Aí o 10, que, né, é muito trabalhado aí no currículo de Curitiba, que é a redução das desigualdades, então, nessa perspectiva de uma educação inclusiva. O 11, cidades e comunidades sustentáveis. O 12, consumo e produção responsáveis. O 13, ação contra a mudança global do clima. O 14, vida na água. O 15, vida terrestre. O 16, paz, justiça e instituições eficazes. E o 17, parcerias e meios de implantação. Se eu não me engane, é que a gente já estudou os outros documentos, aí eu confundo, mas eu acho que é o da educação infantil que vai falar como a escola pode contribuir, né, com o desenvolvimento de cada um desses objetivos. Daí ele vai citar os 17. Me ajudem, eu acho que é o da educação infantil, né? Se eu não me engano, é. Isso, mas É, né? é da educação infantil. O do fundamental, ele fala muito do 4 e do 10, né? 4 e do 10, esse documento é um hipertexto, viu? Se você clicar ali em cima, ali onde diz ali, saiba mais, ele vai expandir a explicação do documento e tudo mais. Um pouquinho para cima, mas isso quando você clica ali em cima, ó, que legal, aí dá para, aí ele vai para o... Isso. Tá? Todos os documentos da prefeitura são hipertextos. Você, quando tem lá saiba mais, você clica em cima e ele abre. E só fazendo um adendo, Maeli, eu tenho um carinho muito grande pela meta 6 do PNE, sabe? É porque assim, nós sabemos que o assunto do momento aqui é educação em tempo integral, né? Uhum. E a meta 6 diz que oferecer educação em tempo integral em 50% das escolas, de forma a atender 25% dos alunos, sabe? Eu tenho carinho por todas as 20 metas, mas essa meta 6 eu olho para ela com bastante carinho, sabe? Legal, perfeito. Legal, eu não sabia dos hipertextos aqui. Todos os documentos são hipertextos. Deixa eu ver que página que eu estava, 35. Legal, que aí a gente já está aqui, né? A gente já clica e já tira a dúvida. Isso. Perfeito, obrigada, William.
Vamos continuar. Aqui, a gente estava aqui. Deixa eu ver o que mais que eu marquei aqui. Então, Agenda 2030, e aí depois, de acordo com estudos realizados pelo Centro de Referências em Educação Integral, a equidade é o reconhecimento do direito de todos de aprender e acessar oportunidades educativas diversificadas, a partir da interação com múltiplas linguagens, recursos, espaços, saberes e agentes. Outro conceito também que veio forte com a BNCC, que todos os documentos trazem, e eu olhei essa frase que falei, isso aqui é questão de prova também, né? A federal sempre traz, né? O segundo, né? O conceito de equidade, ela gosta de trabalhar com esses conceitos, né? Então, reconhecer que todos têm o direito de aprender. Quem que está tentando falar que está falhando aqui? Fala, Elis. É Elisângela. Então, eu estava conversando com uma amiga minha que trabalha na rede, e ela falou realmente que é para bater bastante na tecla equidade, que eles estão trabalhando muito, inclusive foi assunto para criar o PPP. Então, educação integral em tempo ampliado, esse que nós estamos vendo, e equidade, ela falou que foque, come com farinha, que eles estão focando muito, muito mesmo. Então, a hora que você falou ali, equidade, o reconhecimento, já sabe, já veio... E é legal, é um conceito legal para. Eu gosto de escrever, de copiar, sabe? Porque parece que quando eu escrevo, o negócio fixa aqui, né? Isso. Então, é um conceito, e está bem explicado aqui, né? Está bem apresentado aqui nesse trecho. Acho que é um conceito legal para a gente destacar e depois copiar, colocar nas nossas anotações aí, né? Porque... Sabe uma coisa que... Desculpa. Pode falar, amor. Uma coisa que me faz entender melhor o conceito de equidade, porque estudando para direito há um tempo atrás, eu cheguei até esse conceito, né? Equidade. E lá no direito, esse conceito diz que a gente precisa tratar as pessoas diferentes de forma diferente na medida da sua diferença, né? Então, a equidade, ela vem completar o conceito de igualdade, porque antes a gente só falava igualdade, igualdade, só que as pessoas são diferentes, né? As realidades são diferentes. Então, não é tratar todo mundo igual, porque as pessoas são diferentes. Então, é tratar de forma diferente na medida da sua diferença. Né? Então, esse conceito que eu vi lá atrás, no direito, até me faz compreender melhor essa questão da equidade na educação. Perfeito. Então, vamos lá. Esse princípio não deve ser tomado como sinônimo de igualdade, né? E sim, porque é bem como tu diz, ele vem para ampliar essa ideia da igualdade, né? E sim como a garantia do direito de aprender a todos e a cada um, independente das circunstâncias pessoais, gêneros, raças, origens, tarará, socioeconômico ou familiar. Beleza. Então, fica a dica aí, né, para a gente estudar. Como diz a colega ali, comer com farinha aí o conceito de equidade. Nesse contexto, a educação deve contribuir para a construção de uma sociedade comprometida com práticas sustentáveis e o exercício da cidadania, vendo a inclusão a partir do reconhecimento da singularidade e diversidade dos sujeitos e tendo na contemporaneidade possibilidades diante do século XXI, com foco na formação dos sujeitos críticos, autônomos e responsáveis consigo e com o mundo. Então, diante aí de toda essa agenda, né, das ODS, né, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e essa ideia aí de equidade, né, é a busca, né, que o município de Curitiba tem por essa formação integral dos sujeitos. Depois, é dever do Estado garantir o acesso à permanência na escola, né, de origem, considerando-a, acho que aqui tem nada de
importante. Acho que depois vamos para um conceito importante aqui, que já são 3 anos. O que é a educação integral, que é importante. Então, agora falando da educação integral, que deve ser desenvolvida em todas as unidades de ensino, independente se tem um tempo ampliado ou não, né? Isso a professora Cristiane enfatizou bastante nas aulas dela. A minha cachorrinha hoje está demais. Destaca-se o conceito de educação integral, Cookie, se relaciona... Só um pouquinho, vou ter que fechar a cortina aqui para ela não falar que não quer fora. Podem continuar a leitura aí. Cookie. Ah, tá. William, leia aí. Então, vamos lá. Estou dando aula, vou continuar desculpa. Destaca-se o que é educação integral. Destaca-se que o conceito de educação integral se relaciona com uma educação mais ampla, que tem como principal característica a formação plena do sujeito estudante. Assume um caráter contemporâneo e dinâmico, que valoriza aspectos singulares das infâncias e juventudes, compreendendo e colaborando para as oportunidades de uma escola na perspectiva de formação global. A educação integral traz uma concepção de ser humano enquanto ator de conhecimentos, cultura, valores, ética, imaginação, memória e identidade. Nesse sentido, Gonçalves, 2006, considera que a educação integral possibilita diferentes oportunidades de aprendizagens, afirmando os princípios da individualidade e o reconhecimento das multidisciplinaridades humanas. Que é aquilo que a gente estava falando ali da equidade, né? Então, reconhecer as características de cada um e proporcionar uma educação que atenda aí à necessidade de todos, né? Tanto individuais quanto coletivas. É o que a gente sempre fala, né? Quando a gente trabalha com as crianças, a gente tem que estar sempre olhando e planejando e pensando, né? Em cada um e no todo, né? As estratégias que vão atender, né, a necessidade de cada um e aquelas, né, que a gente consegue trabalhar de forma coletiva também. Quer continuar, William? Posso continuar? O conceito mais tradicional encontrado para a definição de educação integral é aquele que considera o sujeito em sua condição multidimensional, não apenas na sua dimensão cognitiva, como também na compreensão de um sujeito que é sujeito corpóreo, tem afetos e está inserido em uma série de contextos de relações, em toda a sua dimensão biopsicossocial, né? E aí aqui ele traz essa figura, né, falando desse movimento que a gente precisa entender, né? A educação integral é para quem e para quê, né? Aí aqui os nossos queridos pilares, né, da educação, vamos ver, os aprenderes, né? Pensar na educação integral dos sujeitos é buscar a valorização do processo educativo, privilegiando o pensamento plural, reflexão histórica, cultural e pedagógica das escolas e do convívio dos estudantes, acerca de para quem, o que e por quê, e como ensinar e aprender partindo desses interesses, diversidades e diferenças sociais. Então, para a gente promover uma educação integral, é preciso, né, considerar também o estudante, né? Então, é aquilo que a gente falou muito no currículo da educação infantil. Quando ele traz os direitos, ele trouxe os direitos também dialogando com as competências, né? Quando você considera o aluno, né, o estudante também como um sujeito que tem conhecimento, que tem um repertório, que tem as suas teorias, mesmo que provisórias, e a partir, né, de tudo que o estudante traz, a gente promove aí esse encontro com o conhecimento que foi estruturado aí pela humanidade, né, e aí que a função da escola está perpetuando, passando, né, e ampliando esse conhecimento. Mas a gente não trabalha mais só repassando esse conhecimento
instituído aí pela humanidade, né? A gente também considera o conhecimento que o estudante traz, né? Segundo Cavalieri, a concepção comumente encontrada para a educação integral é mais ampla. Assim, pelo sujeito ser multidimensional, significa considerar que, além da satisfação de suas necessidades básicas, eles têm, né, demandas simbólicas, busca satisfação nas suas diversas formulações de realização, tanto nas atividades de criação, quanto na obtenção de prazer nas mais variadas formas. E aí, aqui, os pilares, né, da Unesco: aprender a conhecer, aprender a ser, a conviver, a fazer e aí a cuidar. Faz parte dos 4 pilares, mas está incluído aqui. E aí a Unesco, nessa perspectiva, né, cria a comissão para o século XXI, condenada por Jacques Delors, e organiza em 4 princípios, também chamados, né, dos 4 pilares da educação, que isso aqui caiu lá na prova de Colombo. Aprender a conhecer, que é o prazer de descobrir e construir o conhecimento. Aprender a fazer, desenvolver competências e habilidades necessárias para o avanço do conhecimento. Aprender a conviver, capacidade de estimular a convivência em diferentes grupos, vivendo e convivendo com grupos diversos. E aprender a ser, que é a educação para o desenvolvimento humano. Além desses 4 pilares, de acordo com Leonardo Boff, o aprender a cuidar assume papel relevante na formação de todos e cada um. Por isso que eles trouxeram 5 aqui. Quando eu olhei, eu falei, mas são 4, por que tem 5? Não lembrava aqui, eu já tinha lido essa parte, mas eu não lembrava. Que é esse aprender a cuidar aqui que o Leonardo Boff traz, né, como um pilar importante também. E aí, como a professora até falou hoje de manhã, né, a questão da educação e do cuidado, ela vem com força aí, não só para a educação infantil, mas também como todas as etapas da educação básica, né. O que se opõe ao descuido e ao descaso, o que se opõe ao descuido e ao descaso é o cuidado. Cuidar é mais que um ato, é uma atitude. Portanto, abrange mais que um momento de atenção, de zelo e de desvelo. Representa uma atitude de ocupação, preocupação, de responsabilização e de envolvimento afetivo com o outro. Assim, a Rede Municipal de Curitiba adota, isso que é importante, como princípio fundamental, a educação integral para todos os estudantes, independente dos diferentes tempos escolares, parcial ou ampliado, que foi o que eu falei lá no início, né? Que a professora Cris também trouxe com bastante força isso. Trazendo uma educação integral com essa concepção multidimensional e compreendendo que o fazer pedagógico tem sua rotina. O fazer pedagógico em sua rotina deve conceber as dimensões cognitivas, afetivas, motoras, históricas, sociais, entre outras, buscando a integralidade do ser, conforme as diretrizes curriculares nacionais da educação básica, né, que é o que propõe. E evidencia-se ainda que o educar e cuidar são princípios indissociáveis dessa formação, com vistas ao acolhimento dos diferentes grupos sociais, sendo função da escola, né? Que isso está na diretriz da educação básica também. Vamos continuar. Educar integralmente traz o desafio de ofertar uma escola de qualidade que planeja, dialoga, acompanha e avalia as ações educativas do trabalho pedagógico. Nesse contexto, é imprescindível que a concepção de educação integral reverbere nos estudos, discussões acadêmicas e propostas de políticas públicas que viabilizem ações para o desenvolvimento integral do ser humano. O artigo 2º da LDB determina a universalização da educação e a promoção do desenvolvimento humano em todas as suas dimensões, assegurando-se, neste artigo, as seguintes finalidades em consonância com o determinado pela Constituição Federal. A educação, dever da família e do Estado, né? Acho que é a 3ª ou 4ª vez que ele vai citar o mesmo artigo aqui da Constituição. Dever da família, tarará, tarará. Assumindo essa perspectiva de educação,
Essa escola reafirma o direito de todas as crianças crianças e adolescentes ao acesso a diferentes áreas do conhecimento através de diferentes experiências educativas. É característico da educação integral valorizar os múltiplos espaços de aprendizagem em que a educação acontece, abrindo as portas da escola para a comunidade local e para o que acontece na cidade e em todo o mundo, né? Que é o princípio também da escola, da cidade educadora, que a gente viu bastante no documento do ensino fundamental. Valoriza também o trabalho coletivo, elaborado e reflexivo, visando a aproximação entre o Estado e seus cidadãos, sendo uma escolha democrática, crítica e que exige esforços para que se atinja, para que seja ainda mais intencional e ainda melhor. Então, ele trouxe o conceito de educação integral, que vale tanto para todas as crianças da rede, né? Independente se é tempo parcial ou ampliado. E agora ele vai falar especificamente sobre a educação integral em tempo ampliado. O tempo se amplia em uma concepção diferenciada de educação. A ampliação do tempo de permanência do estudante na escola tem como perspectiva a promoção de oportunidades educacionais, o enfrentamento das desigualdades, a relação com diferentes espaços da cidade, com seus agentes e espaços educativos. Há de se considerar que o artigo 34 da LDB determina que o ensino deverá ser ampliado progressivamente para potencializar a educação integral do ser humano. Então, entende-se que quanto mais tempo a criança passa na escola, né, além dela estar sendo cuidada, recebendo uma alimentação adequada, estar num local seguro, né, protegida, ela também está sendo educada, né, e garantindo aí essa educação integral. Ofertar uma educação integral em tempo ampliado é promover em seus tempos práticas emancipadoras, que não se limitem apenas aos conteúdos escolares da mesma forma, ou seja, com as mesmas atividades em mais tempo. Por isso que eles têm, né, aquela proposta dos... Como que é? Programas? É outro nome, agora me fugiu o nome. Mas já vai aparecer aqui. Isso implica mudanças significativas nas relações entre os estudantes sobre a perspectiva do que se aprende, de como se aprende e nos tempos e espaços que mediatizam esses processos. A oferta de educação em tempo ampliado implica na consciência política de que o Estado e os governantes, de que ao Estado e aos governantes cabe o dever de garantir mais tempo de formação, de articular os tempos e espaços de seu viver e de socialização. O mesmo autor, Arroio, sinaliza uma preocupação quanto à forma dessa ampliação, para não minimizar a sua real importância, quando ela não se atribui o seu sentido mais legítimo, como uma forma de perder o seu significado político, será limitar-nos a oferecer mais tempo na mesma escola, ou mais um turno extra, ou mais educação do mesmo tipo de educação. Então, ele vem provocando aqui, né, que não adianta só ampliar o tempo e não mudar as práticas, né, ou seja, o que vai acontecer dentro da escola tem que fazer sentido para as crianças, né, elas têm que se sentir bem, se sentir felizes naquele espaço. Então, é imprescindível articular nessa perspectiva o trabalho desenvolvido com as potencialidades que os estudantes trazem para dentro da escola. A educação integral em tempo ampliado necessita promover o diálogo e o contato com os territórios da vida cotidiana e os saberes que a cercam, de forma a ressignificar o processo de aprendizagem. Aqui traz mais uma citação do Arroio. É necessário superar o caráter parcial do ensino e qualificar o tempo, as linguagens e os desejos infantis e adolescentes. Então, ouvir essas crianças, prestar atenção no que elas gostam, né, organizar, articular tudo isso com conhecimento.
proporcionar diferenciais que mobilizem outras práticas, são práticas, né, práticas de linguagem, práticas de matemática, mobilizem outras práticas pedagógicas e potencializem as múltiplas dimensões que caracterizam os estudantes. De acordo com o MOL, para além da necessária ampliação do tempo diário de escola, coloca-se o desafio da qualidade desse tempo, que necessariamente deverá constituir-se como um tempo reinventado, que, compreendendo os ciclos, as linguagens, os desejos das infâncias e juventudes que acolha, modifique assimetrias e esterilidades que ainda são encontradas na prática escolar. Então, portanto, a educação integral em tempo ampliado privilegia todas as áreas do conhecimento, isso que é importante. O que privilegia a educação integral em tempo ampliado? Todas as áreas do conhecimento em suas diferentes dimensões, de maneira articulada e permanente, rompendo com a fragmentação, dando sentido às trajetórias, experiências e relações dos estudantes com o meio social e a totalidade humana. A ampliação do tempo dos espaços dos saberes deve ser qualificada, oportunizando o encontro com o outro e possibilidades para a produção do conhecimento, da pluralidade, ludicidade e democratização dos saberes. Na educação integral em tempo ampliado, a temporalidade apresenta-se como um desafio que permite alçar voos num universo de descobertas com a ludicidade se fazendo presente nos tempos e espaços, construindo conhecimentos. Isso eu até já falei quando a gente estava estudando o documento da educação infantil, mas eu acho que é importante a gente relembrar, né? O que é o lúdico, né? Se a gente for ver o significado da palavra lúdico, ela vem daquilo que te dá prazer, né? Então, por isso que brincar é tão gostoso para as crianças, porque dá prazer, é prazeroso, né? E o lúdico também tem relação com o teatro, né, com essa coisa de assumir papéis. Então, proporcionar para as crianças momentos, né, que elas se sintam bem, que elas tenham a oportunidade de brincar, de representar, né, que é o que as crianças mais gostam de fazer, né? Eu sempre digo, a principal linguagem da criança é a brincadeira. E o lúdico, ele passa por esse viés da brincadeira, né? E acredito que aqui na escola de tempo ampliado, né, essa coisa de que tem que ser prazeroso, tem que fazer sentido para a criança, tem um peso muito grande, né? Porque não adianta a gente ter as crianças lá por 7 horas dentro da escola e as crianças não se identificarem com aquilo que está sendo proporcionado, que está sendo oferecido. Então, esse conceito do lúdico, fazendo relação com essa ideia, né, daquilo que te dá prazer, que te deixa feliz, que faz sentido, eu acho que tem tudo a ver, assim. A Rede Municipal de Curitiba, Educação Integral em Tempo Ampliado, visa o desenvolvimento integral e trabalha a qualificação das atividades pedagógicas, a partir da integralidade do trabalho educativo que concebe a escola enquanto espaço de formação humana. E aí, nessa perspectiva, o objetivo da educação integral em tempo ampliado da rede é aprofundar e oportunizar. Qual é o objetivo? Que é importante a gente destacar. O objetivo da escola de tempo integral, tempo ampliado. Aprofundar e oportunizar saberes, fazeres, valores e atitudes que considerem interesses, possibilidades, necessidades e protagonismo do estudante e seu desenvolvimento global. Então, esse é o objetivo. Dessa forma, possibilitar um redirecionamento do conhecimento partindo da integralidade de tempos e espaços na busca de qualificar a permanência do estudante no tempo ampliado, perpassando por relações culturais e interpessoais, a fim de ressignificar as ações pedagógicas. Que ele traz também, saiba mais, o hiperlink, né, que o William ensinou para a gente, o currículo do ensino fundamental, que vai estar também sendo trabalhado aí nas escolas de tempo ampliado. Nesse sentido,
A escola de educação integral em tempo ampliado deve privilegiar os conhecimentos universais, agregando os conhecimentos locais, sob a ótica de uma proposta coletiva, participativa, planejada de forma integrada. Então, a gente vai trabalhar os 60%, né, que estão lá na BNCC, que são os conhecimentos, a parte comum, né, os conhecimentos universais, e vai agregar com a parte diversificada, que é esse currículo próprio, né, que faz parte aí, muitos conteúdos que estão no currículo de Curitiba, e outros que a escola vai agregando conforme a sua realidade. A educação integral preconiza outras formas de acolhimento, renovando a organização dos tempos escolares e as formas das relações sociais. Aí agora ele vai falar dos sujeitos que participam aí, né? Quem são os sujeitos da educação integral em tempo ampliado? O que eu destaquei aqui. A educação integral em tempo ampliado, ofertado para os estudantes do ensino fundamental. Aí aqui, ó, tanto de anos iniciais como finais, traz abordagens pedagógicas semelhantes com intenção de despertar a autonomia e o protagonismo dos estudantes. Aos estudantes do ensino fundamental, as ações desenvolvidas no tempo ampliado permitem aprofundar seus conhecimentos com vistas à construção da autonomia. O educar e o cuidar são ações complementares de grande importância, tendo em vista que, tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental, a construção do conhecimento é perpassada pelo anseio por descobertas e por múltiplas experiências. Assim, é necessário oferecer diversas oportunidades para o aprender e garantir, através das práticas educativas, uma significação para a formação enquanto sujeito. Nessa mesma perspectiva, a educação integral em tempo ampliado respeita cada estudante, considerando a sua individualidade e especificidade, isto é, o que traz consigo, sua bagagem, seu repertório de vida. Ao longo do processo de desenvolvimento, os estudantes passam por transformações físicas ou emocionais que interferem e vão dialogando aí com os seus aprendizados. Assim, se dá a complexa trama dos fios no cotidiano das unidades escolares, na busca de meio para superar os desafios, oportunizando o protagonismo dos sujeitos que compõem tão diversos cenários. A escola pública é para todos, sem distinção. Mas, né, da onde vêm esses sujeitos? Então, eles trazem aqui um levantamento realizado pela Rede Municipal de Ensino, caracterizando aí os diferentes contextos das comunidades onde as unidades estão inseridas. As escolas de Curitiba estão distribuídas em 10 regionais e atendem famílias que, em sua maioria, nasceram em Curitiba. No entanto, também são atendidos estudantes de outras localidades do Brasil e um número expressivo de estudantes de outras nacionalidades. Principalmente nos últimos anos, a gente teve um grande número aí de imigrantes, né, vindos, Haiti, Venezuela, né, lá em Joinville foi bem expressivo mesmo, e pelo jeito aqui em Curitiba também, acho que foi todo o Brasil, né. A realidade das comunidades do entorno de cada uma das unidades escolares difere bastante, tanto no que diz respeito às condições socioeconômicas, como nas questões socioculturais. Que vai falar do perfil das famílias. Aqui, o quadro apresentado dados referentes à região, eu acho que é Rede Municipal de Ensino, né, de Curitiba, RME. Então, quase 2 milhões de habitantes, ainda tem, a gente acha que não tem, né, mas, 2,13 a taxa de analfabetismo com mais de 16 anos de idade, que isso aqui também faz parte lá da meta do Plano Nacional, né, e do Plano Municipal. Aí, aqui é legal, esse quadro. Curitiba tem, né, a rede, 185 escolas municipais, sendo delas, né, 52% com oferta de tempo ampliado. 325 centros de educação infantil, sendo que 95 são contratados e 230 são públicos, né, são do município.
132, né, 877 mil estudantes matriculados, né, educação infantil, ensino fundamental, classe especial e EJA. Desses atendimentos, 10,1% dos estudantes matriculados participam de algum tipo de atendimento no contraturno, ou salas de recurso, sala multifuncional e Centro Municipal de Atendimento Educacional Especializado. Aí, sobre o ensino integral, 44% dos estudantes da rede estão cursando o ensino básico em oferta de tempo ampliado. 85% das crianças da educação infantil estão matriculadas em escolas integrais. E 84%, 347 das 415 unidades da rede, ofertam algum atendimento integral. Aí que tem o IDEB. Curitiba já bateu a meta 6. Oi? Então, Curitiba já bateu a meta. Já bateu a meta. Tanto que, ali no texto diz que quando foi implantado, quando, né, foi homologado ali em 2014, Curitiba já tinha atingido, acho que agora até passou, né? Passou muito mais da meta. Que a prof disse que eles estavam preocupados em relação ao povo não estar vencendo. Mas, pelo jeito, já atingiu, né? É o que está escrito aqui no documento, pelo menos, né? Na rede, eu tenho uma colega da pós que trabalha na rede e ela falou que está um problema bem grande nessa questão da educação infantil. Uma pressão, né, de ampliar, de ampliar o tempo em todas as escolas de educação infantil e dificuldade de espaço de professor. Com certeza. Eu achei até bem interessante, assim, aqui em Curitiba, porque lá em Joinville eu trabalhava com mais força, assim, na educação infantil, né? E o plano municipal lá, para a gente atingir a meta do plano nacional, né, e que, consequentemente, foi o plano municipal, a gente ofertava mais na educação infantil do que no ensino fundamental, pela questão da estrutura. E aqui em Curitiba, a gente vê que desde a década de 60 já vem com um movimento, né, de atendimento integral, tempo ampliado nas escolas do ensino fundamental. Isso não é realidade do Brasil, não, tá? Isso é uma coisa bem específica daqui. E, tipo, né, eu falo da realidade de Joinville, que é a maior cidade do estado de Santa Catarina, né? E como eu trabalhei em vários municípios lá de Santa Catarina, quando eu trabalhei na implantação da BNCC lá no estado, nossa, a maioria das cidades, assim, isso é uma dificuldade muito grande, né, muito maior, mesmo cidades pequenas, assim, né, porque não tem justamente aquilo que a professora falou, a estrutura, né, sempre bate aí no ponto da estrutura. É que tem que ter um investimento em prédios, né, por isso que com o Plano Nacional, lá de 2014, acho que até foi no governo Dilma, que lançou o programa Pró Infância, que vocês lembram que a gente até viu ontem o significado do Pró, eu lembrei daí do Pró Infância, lá na aula de português, né? A favor da infância, né? E aí era um programa que os municípios aderiram para a construção de creches e pré-escolas, né? De centros de educação infantil. Porque a ideia era expandir, né, o atendimento e a oferta do tempo do atendimento integral para as crianças. Mas aí o que aconteceu? Nesse meio de campo veio a obrigatoriedade, a universalização também dos 4 e 5 anos. E aí eu falo isso para vocês, assim, porque eu vivi tudo isso dentro de uma Secretaria de Educação, né, como gestora dentro de uma Secretaria de Educação. Então, a gente tinha que pensar como a gente ia colocar todas essas leis em prática, né? Ampliar o tempo integral, universalizar o atendimento em 4 e 5 anos. Aí, por exemplo, em Joinville, a gente tinha educação integral de 0 a 5 anos. Só que para atender todas as crianças de 4 e 5 anos, que foi uma obrigação que foi feita uma emenda constitucional e depois alterada a LDB.
Para isso acontecer, o que foi feito? Parcializado, né? Então, aonde eu atendia uma turma de 25, eu atendo 50 crianças, né? 50 de manhã, 25 de manhã, 25 à tarde. Então, tiveram que parcializar a pré-escola para conseguir atender todas as crianças que estavam fora. Aí vem o pró-infância, com a construção dos centros de educação infantil, né? Que aí, no caso lá, Joinville aderiu e foram construídos muitos, assim, muitos. Acho que, se eu não me engano, foram 16. Nós já tínhamos 50 e mais 16 do pró-infância, e depois foram construídos mais com recursos próprios da prefeitura. Tudo para atender aí as metas, tanto do plano nacional, né, quanto do plano municipal, e as alterações na legislação, que foi o caso aí da universalização. Então, a gente teve que colocar a educação infantil nas escolas, que nós não tínhamos, isso lá em Joinville, nós só tínhamos em escolas do campo, mas nas escolas urbanas não tinha educação infantil junto com o ensino fundamental. Então, a gente teve que fazer toda uma implantação, adequação de banheiros, adequação de mobiliários, formação com as equipes, né? Então, foi um movimento muito grande, assim, para conseguir colocar essas leis em prática, né? E é isso que eu vivi lá, todos os municípios viveram também, né? E aí eu fico pensando aqui, o município de Curitiba, né? Com essa proporção, porque Curitiba, 3 vezes maior que Joinville, né? Joinville tem 600 mil habitantes, que tem o triplo. 4, né? 4 mais 3, isso. E a dificuldade para se adequar a toda essa legislação, né? Então, não é fácil. Não é à toa que, olha aqui, olha a quantidade de creches conveniadas que o município tem, né? Eu fiquei assustada com isso aqui, 95 creches conveniadas, né? Creches e pré-escolas, né? Pré-escolas, porque meu filho está numa escola conveniada da prefeitura também, e ele está no pré. E é integral. Então, para dar conta, tem que comprar vaga, né? Então, faz a parceria público-privado, não é o ideal, mas é o que tem é o que tinha, né, para os municípios darem conta aí de cumprir com a lei. Mas vamos lá, já viajei na maionese aqui, né? Tempos e espaços da educação integral na cidade educadora. Então, vamos ver o que diz. Que vai falar um termo que a professora fala bastante, dos famosos territórios, né? Territórios de aprendizagem. Acho que eu vou ter que voltar aqui. Então, a ampliação e reorganização dos tempos, espaços e saberes no âmbito do trabalho escolar possibilitam oportunidades educativas que podem ir além dos muros da escola, colaborando para a ampliação territorial das experiências dos estudantes. Lembra que a professora falou, né, os territórios de aprendizagem, né? Esse documento traz com ênfase esse termo, apontando para o compromisso com o exercício da cidadania e com o sentimento de pertencimento de todos e cada um. A ampliação territorial envolve as relações sociais da comunidade com seu entorno. Esses territórios explorados e vivenciados passam a ser espaços educativos, desde que haja intencionalidade e planejamento que articule as áreas de conhecimento e os espaços para além das paredes escolares. Então, o que a gente entende aí por territórios? Isso aqui também é um conceito importante, e vamos pegar a dica da Denardes, que é professora lá da UFPR, né? Então, de banca, ela entende. Territórios, espaços geográficos de um determinado lugar, ou até mesmo virtuais, nos quais são determinadas ações específicas para um grupo ou mais, organizados com interesses coletivos para ações educativas, vinculados a um currículo educacional. Então, não é só levar a criança na praça para ver os carros, né, o tempo passar, né? Só para encher o tempo das crianças, né? A gente sempre tem que ter uma intencionalidade, tem que ter um porquê, né? Um porquê que a gente está propondo, né? Essa educação em diferentes territórios.
E aí ele traz aqui um contraponto, né, com os espaços educativos. Então, são aqueles espaços, né, que possuem uma intencionalidade a fim de promover a aprendizagem por meio de estímulos socioambientais, culturais ou intelectuais, né? Então, são as escolas, né? As escolas, as creches, enfim, né? Esses espaços institucionais, né, que oferecem a educação formal. E os territórios são esses espaços geográficos que, a partir da intencionalidade do professor, né, também vai se tornar um território educativo, né? A gente também proporciona muita aprendizagem, né, levando as crianças em contato com esses territórios. Então, para ir além dos muros da escola, né, não é tão simples assim, requer organização, definição dos objetivos que se quer alcançar, não apenas uma educação em tempo expandido, mas uma educação integradora. Então, ele está dizendo o que aqui? Tanto no parcial quanto no ampliado, a gente precisa, né, levar as crianças para além dos muros da escola, que vai compartilhar experiências e saberes, oportunizando as crianças e aos adolescentes a construção de novos tempos e espaços que contribuam com o seu desenvolvimento integral. Aí a educação integral em tempo ampliado busca propiciar a construção e descoberta de novos repertórios, favorecendo e entendendo as diferentes relações e intervenções sociais que o estudante traz consigo e, assim, de maneira articulada, desenvolver o que chamamos de aspectos multidimensionais, ou seja, outro conceito aqui para a gente anotar, o que é um aspecto multidimensional? É tudo que envolve aí os aspectos afetivo, cognitivo, intelectual, estético e ético, potencializando os processos de aprendizagem dos estudantes e de toda a comunidade. Alguém queria falar? Fala, gente. Só ali a questão da educação em tempo integral, né? Acho que o maior desafio aí é fazer com que a educação, essa educação em tempo integral tenha sentido, né? Eu escutei a fala de um diretor de uma escola estadual, o Estado aqui também tá nessa fase aí, tem várias escolas aí, tudo mais, né? E ele colocou da seguinte maneira, olha, é legal, é bacana, é interessante, né? Mas, assim, se é uma escola que ela presta um serviço um atendimento que não é de qualidade, se nas 4 horas vão ser 8 horas de um atendimento que não é legal. Se é uma escola que já tá ok, tá legal, né, vão ser aí as 8 horas sabe, então acho que o maior desafio é dar sentido, né, a educação em tempo integral. Então, vamos lá. Você estava dando uma olhada aqui, eu acho que a gente vai ter que fazer outro encontro para terminar, porque é um documento grande, né? Ou a gente dá umas puladas agora aqui. Então, a gente viu aqui sobre os territórios, depois ele vai falar sobre cidade educadora, que a gente estudou bastante lá no documento do ensino fundamental. Uma cidade educadora é aquela que, para além das suas funções tradicionais, reconhece, promove e exerce um papel educador na vida dos sujeitos. Aí também ele traz aqui, além de cidade educadora, a cidade inclusiva, que oferece para todos e para cada um acesso à cultura, ao lazer, aos espaços e a toda forma de interação com a cidade. Vou dar umas puladas aqui, porque esse trecho ele vai falar sobre isso, sobre cidade educadora, quem compõe, né, ó, aí aqui é bem bonita essa figura, né, que o Pinheiro está abraçando aqui, né, então a cidade educadora, ela acontece por meio dos atores sociais que estão vivendo nessa cidade, as políticas públicas que fazem, né, a coisa acontecer, e esse currículo que vai integrar aí todo o conhecimento dos estudantes com os conhecimentos elaborados aí pela humanidade. Vou dar uma pulada aqui é tudo cidade educadora, tá? Então, aqui mais um desenho, né, falando da ligação entre a escola, a cidade educadora, né,
para que aconteça, precisa ter aqui esse tripé em ação, né? Um tripé que funcione, onde exista um diálogo entre escola, gestão democrática, equidade e igualdade. Como a gente viu, são conceitos diferentes, não são sinônimos, né? Mas que os dois precisam ser considerados, né? E as políticas públicas, que é o motor, né? Que empurra, né? Que faz tudo isso acontecer. Deixa eu passando aqui, que eu vou vendo onde eu... Acho que vamos começar aqui, pelo menos. Depois ele vai trazer o mapa de Curitiba, como uma cidade educadora, todas as oportunidades. Ó, para mim e para a Júlia aí, que somos de fora, né? Eu amo conhecer Curitiba, assim. Quanto mais eu vivo aqui, mais eu me impressiono, assim, com as belezas, né? E com toda a cultura que a cidade oferece, né? E se a gente for ver aqui, nossa, é muita coisa, né? E são oportunidades aí que a gente... por que eles trazem isso em todos os documentos, né? Incentivando que os professores levem as crianças, que os professores circulem pela cidade, que os professores aproveitem as oportunidades que a cidade oferece de educação e cultura, esses territórios, e transforma essa cidade num verdadeiro território de aprendizagem. Esse domingo eu fui com meu filho Na verdade, eu fui passear ali no pátio do Museu do Olho, né, que o pessoal leva os cachorrinhos lá no final de semana, e a gente foi com a nossa cachorrinha. Não fui especificamente visitar ali o museu, mas... porque a gente estava com cachorro e tudo mais. Mas aí tinha a exposição do sabonete granado. Aí, uma exposição que eu entrei com meu filho, aí meu marido ficou fora com o cachorro, e como ele queria muito entrar no museu, daí a gente escolheu aquela exposição, que era mais fácil ali, né, para a gente entrar. Gente, eu fiquei, acho que uns 20, 30 minutos, talvez uns 20 minutos com ele dentro daquele espaço, né, tu pensar, vai ver o quê, né, exposição de sabonete, né, nem é sabonete ali, do granado, né, que tem um monte de produtos aí, mas a gente aprendeu tanto, eu e meu filho de 5 anos, a gente aprendeu tanta coisa, foi tão legal, tem tanto de história, tem tanto de cultura, de ciência, sabe? Nossa, eu falei, meu, tu vê, né? Isso que aí o museu tem várias salas abertas ao público ali, gratuita, né? Com diferentes exposições que a gente acabou não entrando porque a gente tinha ido com o cachorro. E aí eu falei, eu tenho que vir de novo aqui só eu com o Guilherme, né, ou com a minha família, enfim, para aproveitar, né, porque foi muito conhecimento. E aí, para fechar, nessa exposição da Granada, já fazendo propaganda aqui, eles têm um painel com vários cartões postais, lindos, belíssimos. Aí você pode escolher, aí tem uma mesa que você preenche ali o cartão postal e uma caixinha do correio. E a Granado envia o cartão postal, né, para o endereço que você escolher ali. E aí, tipo, para o meu filho, né, ele está na pré-escola, assim, aí ele escreveu a cartinha para a vovó e para a madrinha dele, e aí eu liguei para elas rapidinho, peguei o endereço, daí ele colocou na caixinha do correio, agora ele está super ansioso, todo dia ele liga para minha mãe, que ela mora em Itapuá, né, minha mãe em Joinville, e pergunta se ela já recebeu o cartão postal, né, então olha quanto conhecimento numa passada que a gente deu, né, ali no museu. Então, aí eu já fiquei imaginando, ai meu Deus, quando eu voltar para a sala de aula, né, eu quero trazer meus alunos aqui, né. Então, Curitiba tem muita coisa boa, né. A gente foi no Bosque do Papa ali também, nossa, quanto conhecimento, quanta história. Então, é muita coisa que Curitiba oferece e realmente, né, eu fico muito feliz de estar estudando esses documentos e ver a valorização que eles dão para os espaços da cidade, né, e o quanto eles incentivam que as escolas aproveitem isso, né, porque as crianças têm direito. E, às vezes, dependendo de onde a criança mora, né, fica difícil para a família, né, nem sempre tem a oportunidade de conhecer. E, às vezes, a única oportunidade é por meio da escola, né, de estar tendo acesso aí a toda essa cultura que o município oferece. Mas vamos lá. Para a gente fechar aqui, vamos começar, e aí a gente combina outro dia para a gente finalizar esse documento. Então, currículo e educação integral em tempo ampliado. Então, como se organiza
o currículo do tempo ampliado, tá? Então, aqui, primeiramente, ele vai trazer conceitos sobre currículo. Uma citação aqui do Paulo Freire, né? O conhecimento emerge apenas através da invenção e da reinvenção, através da inquietante, impaciente, contínua e esperançosa investigação que os seres humanos buscam no mundo, com o mundo e uns com os outros, né? É daí que vem o conhecimento. Então, vamos lá. As transformações sociais do mundo redefinem e ampliam o sentido da escola. À medida que a sociedade evolui, com ela evolui o direito à educação, que inclui o direito aos avanços tecnológicos, à diversidade, à cultura, aos territórios educativos e à contemporaneidade, que a contemporaneidade pode oportunizar. Essa proposta, o currículo da educação integral permeia, de novo, para a gente não esquecer, o desenvolvimento da formação do sujeito, considerando o processo de ensino-aprendizagem, potencializando conhecimentos, valores e habilidades que já, né, foram aí, estão sendo construídos pelos estudantes. Reconhecer interesses, diversidades, diferenças sociais e ainda a história cultural dos estudantes e de suas famílias deve ser constitutivo do currículo, uma vez que as dimensões aqui destacadas convergem para o desenvolvimento humano presente no processo educativo e procuram dialogar com a prática dos sujeitos nesse processo. Com consciência de que os currículos escolares não são conteúdos prontos, e sim a construção permanente de práticas produzidas em contextos reais, expostas constantemente às dinâmicas sociais, políticas, culturais e pedagógicas, cabe aos profissionais da educação buscar caminhos que garantam não só o acesso, mas a apropriação com qualidade do conhecimento e a possibilidade do desenvolvimento das habilidades, saberes e valores. Aí que ele vai falar mais de direitos humanos. Uma escola com currículo para todos, aí vai falar aqui também da questão da equidade, tarará. Cultura digital, letramento, tecnologias, educação ambiental. Então, agora ele vai trazendo aqui alguns conteúdos que serão priorizados na educação integral, no currículo da educação integral para o tempo ampliado, tá? Então, a educação digital, letramento digital, educação ambiental, uma estratégia de diálogo no currículo, né? Educação ambiental permite a intersecção dos campos do conhecimento e dos componentes curriculares, superando a ideia da fragmentação, viabilizando a compreensão integral do meio ambiente. Aí ele vai trazer as diretrizes curriculares para a educação ambiental, né? Justificando aqui a escolha desse tema, né? Ela vai integrar temas das dinâmicas socioambientais, questões enfrentadas pela sociedade, também conectadas às inter-relações entre a escola e a comunidade. Então, ele traz a educação ambiental como um compromisso, né? O compromisso com a educação ambiental integradora é potencializar a participação, a equidade, a democracia e a solidariedade dos indivíduos que compõem as ações intraescolares que se vinculam às extraescolares. E as oportunidades educativas. Eu acho que essa parte a gente podia deixar para o próximo. O que vocês acham? É um currículo grande, a gente estudou aqui a metade praticamente, já estamos na página 70. Ele tem estudamos a metade, né? Tem 130 páginas. Vamos combinar outro dia para a gente terminar daí? Pode ser? Isso, pode. A gente estuda aqui essa parte das práticas. Pode ser. Eu queria até tomar um chazinho. Ah, eu tô doida para tomar um café. Deu fome de tomar um chazinho. Então tá, gente. Então vamos encerrar por hoje. Semana que vem a gente combina. Como está chegando aí o dia da prova, a gente pode até fazer semana que vem um encontro à tarde e o outro encontro na sexta de manhã, se a gente não tiver aula na sexta de manhã da semana que vem, né?
Tem gente que só pode participar de manhã do outro grupo, daí a gente pode fazer os dois, né? Porque a gente termina esse, e a minha ideia era a gente dar uma olhada no da educação inclusiva. Apesar de que já no outro curso eles enfatizaram bastante, a gente vai ter aula com o Edenilson essa semana do Estatuto lá do Deficiente, a Denardes amanhã, né? E a professora Denardes vai segunda-feira também trazer a questão do currículo da educação inclusiva, mas por desencargo de consciência eu gosto de fazer como a gente está fazendo aqui, olhar o documento na íntegra, assim, né? Porque às vezes passa alguma coisa, né? E aí, assim, a gente garante, e estudando junto fica mais fácil, né? A gente garante aí a leitura integral do documento. Sim, por que eu conheci vocês antes? Junto, né? Eu também estava pensando isso, por que eu não cheguei até vocês antes? Mas, enfim, tá tudo gravado lá, mas é claro que aqui, juntos, a gente vai falando. A Leonir estava muito quieta hoje, Leonir. Estava tímida aí com as amigas novas? Não. É porque você estava lendo tão bem, eu pensei, eu tinha grifado um monte de coisa, eu me destaquei, mas falei, deixa ela já está no embalo. É grande demais, né? Mas vocês têm que me interromper, senão eu me empolgo aqui. É bastante, né? Daí eu falei, deixa ela falar. Então, tá bom. Então, gente, obrigada. Eu vou encerrar aqui a gravação. Ah, não saiam ainda que a gente faz a nossa foto. Deixa eu só finalizar aqui. A gravação vai ser... Não parei a gravação? Aqui, parar a apresentação. Eu quero parar a gravação. Calma. Calma que eu já vou parar. Gerenciar. Parar. Uhum.